Want to learn Portuguese fast? Today we will listen to short stories in natural Portuguese for upper intermediate learners. Let's go. Vamos. Here's how to make the most of this lesson. First, listen to the story while reading the subtitles. Then, we'll look at some useful vocabulary and expressions together. Finally, test yourself by listening again, this time with no text. Ready to get started? Cheguei a casa ao fim da tarde, cansada, como em tantos outros dias. Tirei as chaves da mala e pusei-as em cima da mesa da entrada, como faço sempre. Foi nesse momento que reparei que havia uma chave a mais. Fiquei a olhar para elas durante uns segundos. Aquela chave não me dizia nada, não era minha. Peguei nela com mais atenção. Não reconheci o formato, nem o porta-chaves. Não fazia parte do meu molho de chaves, tinha certeza disso. Fiquei ali parada, a pensar de onde poderia ter vindo. Pensei no café onde tinha estado da manhã. Pensei no supermercado. Talvez alguém a tivesse deixado cair e eu a tivesse apanhado sem dar conta. Também pensei que pudesse ter ficado presa na minha mala, misturada com as minhas coisas. Às vezes acontece. Virei a chave ao contrário e foi aí que reparei no detalhe. No verso da porta-chaves estava escrito apenas o número, 3B. Subi ao meu andar e olhei para as portas do corredor, uma a uma. O meu apartamento não era o 3B, nem perto disso. Fiquei ali durante uns instantes, com a chave na mão, a ouvir o silêncio do prédio. Não se ouvia nada. Nenhuma porta a abrir, nenhum passo. No dia seguinte, decidi não ficar mais com a chave. Descia e deixei-a na caixa do correio do prédio, com um pequeno papel que dizia: encontrei esta chave, estava na minha mala. Nunca soube como lá foi parar. Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nisso. Mas desde esse dia, sempre que chego a casa, tiro as chaves da mala com mais atenção. E antes de as pousar, olho 2 vezes. Now let's go over useful words and expressions. Our first expression is uma chave a mais, an extra key. Here's an example. Quando arrumei as chaves em casa, reparei que havia uma chave a mais no molho. When I was organizing my keys at home, I noticed there was an extra key on the keyring. Tirei as chaves da mala e pusei-as em cima da mesa da entrada, como faço sempre. Foi nesse momento que reparei que havia uma chave a mais. Our next expression is não me dizia nada. It didn't ring a bell. It meant nothing to me. Here's an example. Olhei para o nome no papel, mas não me dizia nada. I looked at the name on the paper, but it didn't ring a bell. Fiquei a olhar para elas durante uns segundos. Aquela chave não me dizia nada. Não era minha. Our next expression is ficar ali parada. To stand there for a moment. Here's an example. Quando ouvi a notícia, fiquei ali parada, sem saber o que dizer. When I heard the news, I stood there for a moment, not knowing what to say. Não fazia parte do meu molho de chaves. Tinha certeza disso. Fiquei ali parada, a pensar de onde poderia ter vindo. Pensei no café onde tinha estado da manhã. Our next expression is sem dar conta, without realizing it. Here's an example. Guardei o recibo no bolso e perdi-o sem dar conta. I put the receipt in my pocket and lost it without realizing it. Pensei no supermercado. Talvez alguém a tivesse deixado cair e eu a tivesse apanhado sem dar conta. Our next expression is nunca soube. I never really knew. Here's an example. Nunca soube porquê ele deixou o trabalho tão de repente. I never really knew why he left the job so suddenly.
Nunca soube como lá foi parar. Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nisso. Now let's listen to the story without subtitles. Cheguei a casa ao fim da tarde, cansada, como em tantos outros dias. Tirei as chaves da mala e pusei-as em cima da mesa da entrada, como faço sempre. Foi nesse momento que reparei que havia uma chave a mais. Fiquei a olhar para elas durante uns segundos. Aquela chave não me dizia nada, não era minha. Peguei nela com mais atenção. Não reconheci o formato, nem o porta-chaves. Não fazia parte do meu molho de chaves, tinha certeza disso. Fiquei ali parada, a pensar de onde poderia ter vindo. Pensei no café onde tinha estado da manhã. Pensei no supermercado. Talvez alguém a tivesse deixado cair e eu a tivesse apanhado sem dar conta. Também pensei que pudesse ter ficado presa na minha mala, misturada com as minhas coisas. Às vezes acontece. Virei a chave ao contrário e foi aí que reparei no detalhe. No verso da porta-chaves estava escrito apenas o número: 3B. Subi ao meu andar e olhei para as portas do corredor, uma a uma. O meu apartamento não era o 3B, nem perto disso. Fiquei ali durante uns instantes, com a chave na mão, a ouvir o silêncio do prédio. Não se ouvia nada. Nenhuma porta a abrir, nenhum passo. No dia seguinte, decidi não ficar mais com a chave. Descia e deixei-a na caixa do correio do prédio, com um pequeno papel que dizia: encontrei esta chave, estava na minha mala. Nunca soube como lá foi parar. Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nisso. Mas desde esse dia, sempre que chego a casa, tiro as chaves da mala com mais atenção. E antes de as pousar, olho 2 vezes. Let's listen to the next story. Não sei bem quando começou, mas lembro-me do momento em que reparei pela primeira vez. Era já de noite. Estava em casa, sentada no sofá, a ver televisão sem grande atenção. De repente senti um cheiro muito específico no ar. Cheiro a bolo acabado de sair do forno. Mais exatamente, a bolo de laranja. Fiquei logo intrigada. Não tinha cozinhado nesse dia, nem no dia anterior. E os meus vizinhos raramente fazem bolos. Levantei-me e fui até à cozinha. Tudo normal. O forno frio, nenhuma forma em cima do balcão. Abri a janela só para confirmar. O cheiro continuava. Voltei para a sala e sentei-me outra vez. Foi aí que me dei conta de outra coisa. Aquele cheiro não me era estranho. Pelo contrário, era demasiado familiar. Fechei os olhos por um instante e, sem querer, veio-me uma imagem à cabeça. A cozinha da minha avó, o avental dela, o bolo de laranja que fazia quase todos os domingos. Abri os olhos e sorri sozinha. Achei graça à coincidência. Talvez fosse só memória. O cérebro a pregar partidas. Mas no dia seguinte aconteceu outra vez. Cheguei a casa ao fim de tarde, tirei os sapatos. Assim que entrei na casa, senti o mesmo cheiro. Igual. Nem mais forte, nem mais fraco. Desta vez percorri a casa toda. Abri armários, fui ao corredor, espreitei para o prédio, nada. Durante alguns dias, o cheiro aparecia e desaparecia sem aviso. Às vezes de manhã, outras vezes à noite. Nunca durava muito tempo. Comecei a prestar mais atenção, a tentar perceber se havia algum padrão, um horário, um motivo. Não encontrei nenhum. Até que, numa tarde, decidi fazer uma coisa diferente. Fui ao supermercado e comprei os ingredientes para o bolo de laranja. Cheguei a casa, liguei o forno e comecei a preparar tudo com calma. Quando o bolo estava no forno, a casa encheu-se do cheiro. Finalmente, um cheiro que fazia sentido. Quando o tirei, deixei-o arrefecer em cima da mesa. Cortei uma fatia, sentei-me e provei. Não era igual. Não estava mau, mas não era o mesmo cheiro, nem o mesmo sabor. Desde então, o cheiro voltou apenas uma vez. Poucos minutos. O suficiente para eu reconhecer. Ainda hoje não sei de onde vem, nem porquê. Mas sempre que acontece, paro o que estou a fazer. E por um instante parece que alguém está ali comigo, mesmo que não esteja.
Now let's go over useful words and expressions. Our first expression is fiquei intrigada. I got curious or intrigued. Here's an example. Fiquei intrigada e tentei perceber de onde vinha o cheiro. I was intrigued and tried to figure out where the smell was coming from. Mais exatamente, a bolo de laranja. Fiquei logo intrigada. Não tinha cozinhado nesse dia, nem no dia anterior. Our next expression is tudo normal. Everything normal or nothing unusual. Here's an example. Fui à cozinha e estava tudo normal, como sempre. I went to the kitchen and everything was normal, like always. Levantei-me e fui até à cozinha. Tudo normal. O forno frio, nenhuma forma em cima do balcão. Our next expression is era demasiado familiar. It was too familiar. Here's an example. Aquela canção era demasiado familiar, mas eu não sabia de onde. That song was too familiar, but I didn't know from where. Aquele cheiro não me era estranho. Pelo contrário, era demasiado familiar. Fechei os olhos por um instante e, sem querer, veio-me uma imagem à cabeça. Our next expression is sem aviso, without warning. Here's an example. O cheiro apareceu sem aviso e desapareceu logo a seguir. The smell appeared without warning and disappeared right after. Durante alguns dias, o cheiro aparecia e desaparecia sem aviso. Às vezes de manhã, outras vezes à noite. Our next expression is prestar mais atenção. To pay more attention. Here's an example. Depois disso, comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes. After that, I started paying more attention to small details. Nunca durava muito tempo. Comecei a prestar mais atenção, a tentar perceber se havia algum padrão. Our next expression is não era o mesmo. It wasn't the same. Here's an example. Tentei repetir a receita, mas não era o mesmo. I tried to recreate the recipe, but it wasn't the same. Não estava mal, mas não era o mesmo cheiro, nem o mesmo sabor. Now let's listen to the story without subtitles. Não sei bem quando começou, mas lembro-me do momento em que reparei pela primeira vez. Era já de noite. Estava em casa, sentada no sofá, a ver televisão sem grande atenção. De repente senti um cheiro muito específico no ar. Cheiro a bolo acabado de sair do forno. Mais exatamente, a bolo de laranja. Fiquei logo intrigada. Não tinha cozinhado nesse dia, nem no dia anterior. E os meus vizinhos raramente fazem bolos. Levantei-me e fui até à cozinha. Tudo normal. O forno frio, nenhuma forma em cima do balcão. Abri a janela só para confirmar. O cheiro continuava. Voltei para a sala e sentei-me outra vez. Foi aí que me dei conta de outra coisa. Aquele cheiro não me era estranho. Pelo contrário, era demasiado familiar. Fechei os olhos por um instante e, sem querer, veio-me uma imagem à cabeça. A cozinha da minha avó, o avental dela, o bolo de laranja que fazia quase todos os domingos. Abri os olhos e sorri sozinha. Achei graça à coincidência. Talvez fosse só memória. O cérebro a pregar partidas. Mas no dia seguinte aconteceu outra vez. Cheguei a casa ao fim de tarde, tirei os sapatos, assim que entrei na casa, senti o mesmo cheiro. Igual. Nem mais forte, nem mais fraco. Desta vez percorri a casa toda. Abri armários, fui ao corredor, espreitei para o prédio, nada. Durante alguns dias, o cheiro aparecia e desaparecia sem aviso. Às vezes de manhã,
outras vezes à noite. Nunca durava muito tempo. Comecei a prestar mais atenção, a tentar perceber se havia algum padrão, um horário, um motivo. Não encontrei nenhum. Até que, numa tarde, decidi fazer uma coisa diferente. Fui ao supermercado e comprei os ingredientes para o bolo de laranja. Cheguei a casa, liguei o forno e comecei a preparar tudo com calma. Quando o bolo estava no forno, a casa encheu-se do cheiro. Finalmente, um cheiro que fazia sentido. Quando o tirei, deixei-o arrefecer em cima da mesa. Cortei uma fatia, sentei-me e provei. Não era igual. Não estava mau, mas não era o mesmo cheiro, nem o mesmo sabor. Desde então, o cheiro voltou apenas uma vez. Poucos minutos. O suficiente para eu reconhecer. Ainda hoje não sei de onde vem, nem porquê. Mas sempre que acontece, paro o que estou a fazer. E por um instante parece que alguém está ali comigo, mesmo que não esteja. Thanks for watching. To get weekly quizzes for all my videos and culture information, join my newsletter. All the information is in the description below. Bye! Adeus!